Se você está aqui me escutando, é porque em algum momento as dores na coluna já te incomodaram, seja na cervical, na torácica, na lombar. Eu sempre falo para vocês que se movimentar é necessário, a nossa coluna precisa de movimento, a nossa coluna precisa ser flexível, ela precisa ser forte, ela precisa ser móvel. Então, a gente precisa se movimentar. Só que, no momento que a gente está vivendo, a gente não pode sair de casa e ir a algum lugar se exercitar. Então, a gente precisa se movimentar em casa. E aí que entra essa questão. Tenho medo de fazer exercício errado em casa, me machucar e aumentar as dores na coluna. Porque quem tem dor na coluna fica um pouco mais irritada, ninguém gosta de sentir dor. Ela fica sensível a barulhos. Às vezes a gente fica sensível a vários fatores, né? Porque a gente já não está bem com a gente mesmo, porque a gente está com dor. E quem tem dor na coluna não quer aumentar de jeito nenhum, não quer fazer nada que possa aumentar essa dor de jeito nenhum. Porque é muito ruim, porque é muito incômodo, porque já está te impedindo de fazer teus afazeres do dia, porque tu já não consegue ser tão produtiva no trabalho, ou porque tu já travou a coluna e já ficou na cama dependente de outras pessoas, então você não quer passar de novo por isso, então você tem medo. Medo de se movimentar, fazer exercício em casa e aumentar essa dor. Tá bom? Então eu achei interessante trazer esse assunto para vocês, porque realmente se você tem medo de se machucar, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Porque exercício errado pode sim fazer aumentar as dores. Se você fizer exercício errado, isso pode fazer com que as dores na coluna aumente, tá? Eu li uma reportagem, inclusive, final do ano passado, eu li uma reportagem que falava sobre como a gente entrou na pandemia. As pessoas, logo no início, parecia que era a gente estava meio de férias, né? Aí a gente não parou de se exercitar, parou de ir à academia, parou de se alimentar tão bem, porque parecia férias. Mas depois a ficha caiu, né? As pessoas não, calma, isso não é férias, né? Eu preciso continuar me movimentando, eu preciso continuar os meus hábitos, pelo menos, eu preciso tentar continuar os meus hábitos. As pessoas iam tender a se exercitar em casa, que é o que está acontecendo. Mas que as pessoas deveriam tomar muito cuidado em não fazer exercício errado, porque isso a pessoa poderia se machucar fazendo exercício errado e aumentar as dores. Ou uma pessoa que nem sentia dor na coluna, se fizer exercício errado, pode sim começar a sentir dor na coluna. Então quem já sente, não quer sentir, mas quem já sentiu muito intensa essa dor, não quer mais sentir, né? Quem está sentindo agora não quer aumentar as dores, tá bom? Então é natural esse medo, dá para se entender, tá? Dá para se entender, é perfeitamente compreensível. Mas é por isso que a gente não vai se exercitar? Não, né? Não, a gente tem que arranjar aí uma solução para isso. Nós estamos em casa e a gente não pode parar, né? Se a gente parar de se movimentar, aí mesmo que as dores podem voltar. Porque uma coluna, como eu sempre falo, uma coluna sem movimento, uma coluna rígida, sem flexibilidade, sem mobilidade, ela é uma coluna mais propensa a ter dores, a sofrer com dores. A nossa coluna precisa de movimento. A gente precisa se movimentar exatamente porque tem dores na coluna. A gente não pode parar de se movimentar porque sente dores, por causa das dores. Apesar das dores na coluna, a gente precisa se movimentar. É por isso mesmo que eu preciso me exercitar. Mas eu tenho que ter cuidado com o quê? De não fazer exercício errado, porque isso pode aumentar as dores. Tá bom? Eu tenho um exemplo de uma aluna, a Brenda, da minha aluna do programa Pilates em Qualquer Lugar. Antes de iniciar
o Pilates comigo, ela teve uma lesão. E aí ela mesmo pensou, ela soube do programa, que são aulas online, gravadas, né? Eu deixo aulas gravadas numa plataforma para as minhas alunas, elas vão lá e assistem às aulas. Qualquer dúvida elas falam comigo no WhatsApp, deixa a mensagem lá numa área que é só exclusiva de alunos, que elas podem comentar as aulas. E ela, como ela se lesionou, ela estava com medo. Ela até pensou, ela falou comigo, ela comentou comigo no Papo de Pilateiras que ela estava com medo. Ela pensou em entrar, né? Poxa, eu vou entrar no programa da Elis para fazer as aulas, voltar a fazer Pilates. Só que, poxa, eu vou me exercitar sem orientação, vou voltar a fazer Pilates sem orientação, porque a ideia dela de online é que ela não teria a minha orientação, né? E ela falou comigo, Elis, mas eu tô com medo de fazer exercício errado e me lesionar novamente, de aumentar as dores. Eu expliquei para ela, Brenda, não funciona assim. Nas aulas, eu tenho todo o cuidado de mostrar para vocês quais os erros que provavelmente você pode cometer na sua casa quando você fizer a aula. É esse aqui, então fique atenta para isso. Qualquer dúvida que ela tiver, ela vai entrar em contato comigo. Elisa, eu tô tendo dificuldade aqui, tu pode me ajudar? Prontamente, no meu WhatsApp pessoal. Então ela não ia fazer exercício sem orientação. Mesmo à distância, eu consigo orientá-la da melhor forma, tá? Se você tiver nas aulas lá eu falo, se você tiver essa limitação, faça assim. Tenho duas opções para esse exercício. Se você sentir dor aqui, faça assim. Então não é sem orientação, tá bom? Então ter medo de se machucar fazendo exercício em casa é natural. É natural, é compreensível, tá bom?